Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo que nós estamos aqui para louvar, adorar, agradecer a esse Deus maravilhoso que já providenciou tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ter a vida aqui nessa terra. O alimento, o calor, o frio, todas as condições cósmicas, né, que nós até nem entendemos, mas que Ele também já providenciou. Mas muito mais do que isso, Ele providenciou a nossa salvação através do seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e este é motivo para que nós possamos estar alegres e gratos e estarmos aqui hoje para cultuar a Ele. Então, feche seus olhos, eleva o teu pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos aqui diante da Tua santa e gloriosa presença, nesse momento entregando nas Tuas mãos as nossas vidas, entregando nas Tuas mãos este culto em gratidão, em louvor, em adoração por todas as maravilhas sobre as nossas vidas, Pai. Toma a direção de tudo aquilo que será feito aqui neste lugar. Meu Deus, pelo Teu poder e o Teu Espírito Santo, seja o Senhor inspirando as palavras, os louvores, todas as atividades, pelo poder do Teu Espírito Santo. Visita esse lar, essa pessoa que está participando conosco deste culto agora, que está ministrando juntamente conosco ao Senhor este culto, e vai envolvendo com o Teu poder esta casa, esta vida, esta família. Em nome do Senhor Jesus, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Dá-nos a sabedoria, dá-nos a direção. Seja o Senhor, meu Deus, a falar a cada coração, meu Deus, aquilo que precisa ouvir da Sua boca, no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos aqui, todos na mesma fé e na mesma concordância, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, vocês aí que vão participar conosco através do Instagram, né? Vocês que irão participar depois através do YouTube e das redes aí que vão ser alcançadas pelo YouTube, WhatsApp, Facebook e outras redes sociais. E também vocês que estão hoje participando ao vivo, né, ou que irão participar depois através do podcast. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus e estejamos aqui com nossos espíritos preparados para adorar ao nosso Deus. E eu quero nesse momento passar a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer aquilo que Deus tem colocado no seu coração para trazer à igreja nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, e o irmão está com a palavra. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia, Sininha. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bom, o que Deus botou no meu coração foi o Salmo 147, Salmo 147, nós vamos fazer a leitura, graças a Deus. Meus pastores, estamos aqui mais um domingo, nas primeiras horas deste dia, para louvar e engrandecer o nome de Deus, para entoar louvores, para reconhecer a soberania dEle, para permitir que Ele opere em nossas vidas, nas nossas almas, e a santificação que a palavra de Deus nos traz e ministra em nossos corações, esse poder transformador ele continue até o último dia de nossas vidas aqui nessa terra, quando teremos um encontro com o nosso Deus. Então, acreditando que todos já localizaram, eu vou fazer a leitura do Salmo e depois eu teço uns comentários. Tem uma coisa muito interessante no final, que realmente é o objetivo
dessa breve ministração do que Deus colocou no meu coração. Bom, Salmo 147, louvor ao Deus Todo-Poderoso, e é Todo-Poderoso mesmo. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os despertos de Israel. Sara-os de coração quebrantado e desprensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá como simples em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvem o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra, e sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas, e quem resiste ao seu frio? Manda sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Bom, pastor, é impressionante que conforme eu me preparei, mas conforme eu vou lendo aqui com vocês, para vocês, Deus vem falando. E eu vou tentar, então, absorver, né, o que o Espírito trouxe, além do que eu já havia preparado. Mas eu vou me guiar pelo meu resumo. Bom, no primeiro versículo, ele já convida o povo a louvar a Deus e cita, porque Deus é bom. Não é? Porque é bom e amável cantar louvores, ou seja, louvar a Deus é bom, porque é o reconhecimento da misericórdia dele. E a melhor coisa do mundo é quando uma pessoa é agradecida, quando alguém lhe faz um favor, e aquilo é bom agradecer, é bom ser reconhecido. A outra pessoa gosta de receber o obrigado e gosta de ter se sentido útil por realmente ter ajudado. Então é uma coisa que vai e volta. Reconhecer a soberania de Deus no sentido mais amplo, agradecer. E vamos continuar, senão eu vou falar quase tudo e vou ficar no versículo 1. Aí no versículo 2 ele fala, aqui eu coloquei 2, o Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara de coração quebrantado e desprensa as feridas. Então, versículos 2 e 3, né? Então, aqui que eu possa estar me lembrando, nós podemos ver a questão de Neemias, porque Deus reconstrói Jerusalém e congrega o povo novamente. Eu não tenho certeza, não estudei, mas Neemias tem isso. Ele ficou chateado e ele reconstruiu para a volta dos homens. Ele levantou os muros de Israel. Pastor, se eu estiver fora da cronologia, o senhor corrige. Mas aqui nós temos sempre que olhar os salmos
Nós temos que interpretar os Salmos e aplicar aos dias de hoje. Então ele fala uma coisa assim: Deus reconstrói as nossas vidas. Ele ele nos traz para o seu povo, ele nos traz a sua igreja, e na igreja ele ministra cura aos nossos corações, ele trata as nossas feridas. Vamos continuar. 4 e 5. Conta o número das estrelas, chamando-as pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso, e o seu entendimento não se pode medir. Então aqui ele está falando do grande poder de Deus. Tanto que ele não só reconhece, como louva e fala dos feitos. Então isso significa, o que nós podemos entender? O nosso Deus é isso. Então todas as nossas dificuldades, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas angústias, nós temos um Deus poderoso que quer e pode nos ajudar. Sempre lembrando que a maioria dos nossos sofrimentos são causadas por nós mesmos, a nós mesmos. Precisamos entender isso. E ele continua. Então aqui ele fala do poder de Deus, ele é o Todo-Poderoso, aí ele fala, mais ainda, começa a falar da misericórdia, da intenção de Deus. Ele fala, o Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios, com os incrédulos, em terra. Ou seja, ele fala da intenção. Deus nos ama, aqui ele fala do amor. Deus nos ama, ele nos desampara. Meu irmão, se existe fome no mundo, não é por causa de Deus, não. É por causa da cobiça dos homens, é por causa da maldade, é por causa da natureza pecaminosa do homem que explora o próprio homem. Não é por causa de Deus. Eu vejo muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas, quer dizer, muitos ímpios, não é que não são crentes, são incrédulos, falarem, se Deus existisse mesmo, o mundo não seria assim. Não, o mundo é assim porque justamente o homem não se volta para Deus. A verdade é essa. Existe fome no mundo? Existe, mas não é por causa de Deus. Tem comida para todo mundo, não é assim não. Continuando. Peguei pesado agora, hein, pastor? Vamos lá, versículo 7 ao 10. Cantai ao Senhor com ação de graças, entoai louvores ao som de harpa ao nosso Deus. Do 7 ao 10, né? Que cobre de nuvens os céus, prepara a chuva para a terra, faz brotar os montes, a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos, quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. Aqui ele está dizendo do poder, aqui ele está dizendo que Jesus sustenta todo o universo, inclusive a nossa natureza. Jesus nos sustenta. Aqui ele está falando de Deus, mas antes de conhecer a Jesus, o Messias não tinha vindo. Mas nós sempre temos que aplicar. Nós temos Cristo, nós temos um intercessor, nós temos um Salvador que nos remiu e cuida. Ele não chegou e falou, vocês estão salvos, virem-se. Não, ele cuida. Ele cuida. Você pode estar na pior situação. Se você for se voltar-se a Deus, você vai ter consolo. De alguma forma, você pode, até nessa terra, devido aos anos de vida que nós temos, muitas vezes a gente não consegue restaurar muitas das coisas que nós fizemos contra nós mesmos. Mas, se você vier a morrer em Cristo, você vai estar diante de Deus e não será condenado. Isso é o mais importante disso tudo. Continuando aqui, 11. Agrada-se o Senhor do que o teme e dos que esperam na sua misericórdia. Aqui ele fala, diretamente, Deus ama os que os amam, e os que se submetem a ele por amor, porque reconheceram a obra que ele fez da salvação, porque foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo.
É isso que aconteceu, que acontece. Vamos lá, versículo 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao seu Deus. Aqui trazendo aqui, ele fala de Jerusalém, a cidade santa, o Monte Sião, onde ficava o templo. Tudo bem, nós, igreja, louve a Deus. Povo de Deus, louve a Deus. Esse é o que nós temos que falar no dia de hoje. Aí vem versículos 13 e 14. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou teus filhos dentro de ti. Deixa eu ver o que é mais aqui. Sim, continuando 14. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e trata com o melhor do trigo. Aqui é uma questão histórica, né? Porque ele foi a reconstrução de muros em Jerusalém, estabeleceu paz com os povos fronteiriços, e na nossa vida é a mesma coisa. Ele cuida de nós. Se nós convivermos, se nós aceitarmos a palavra de Deus, se nós cumprirmos a palavra de Deus, nós vamos ter uma vida melhor, teremos mais paz com as pessoas à nossa volta. Ele vai abençoar lá dentro mesmo, lá dentro da barriga da mãe, o filho de um casal que teme a Deus. Até fisicamente ele vai fazer isso. Então, aqui é uma mistura de louvor e poder. Ele conhece a Deus. Continuando. Aí vem aqui o 15 e 18. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Então, aqui está falando somente o que do poder de Deus. Ele que cuida de tudo. Para Deus não há impossível. Qual é o maior impossível para o ser humano? O maior impossível para o ser humano é a incapacidade que o homem tem de se reconciliar com Deus. Este é o maior impossível para o ser humano. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou Jesus. Então, nós temos garantido a nossa eternidade com Deus. E Ele tem poder para tudo isso. Ele controla tudo, meus irmãos. Precisamos ter isso em mente. Ele, Deus aqui nessa terra, é um restaurador de vidas. Nós temos que nos alegrar nele, não ter porque tem que ter, porque é obrigação, não. Porque nós reconhecemos o seu valor. Porque nós temos um Deus, porque nós conseguimos entender o que Deus fez por nós. Continuando e finalizando, vem aqui uma situação muito interessante. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aqui nós temos que prestar atenção. Realmente, ele apareceu para os nossos patriarcas. Jacó foi um dos nossos patriarcas. E realmente, lá em Moisés, ele deu todo o Pentateuco para Moisés. Tudo foi explicado a Deus. A única coisa que aqui nós temos que ter em mente é que Deus ampliou a salvação em Jesus Cristo. Cristo foi rejeitado pelos judeus. Por quê? Para que nós, que somos gentios, que não somos o povo escolhido, também alcançássemos a salvação. E quando chegar o número dos gentios, Deus, com seu Espírito Santo, vai tocar nos judeus. E eles vai tocar no coração dos judeus. E eles vão aceitar a Jesus. Então, pastor, era isso que eu tinha para falar, em um pouco tempo, porque é muita coisa que o Espírito
Então, traz, eu peço que eu faça as correções necessárias aí. Amém, pastor? Obrigado. Amém. Glória a Deus aí. Irmão sempre trazendo aí uma palavra objetiva, né? Nós durante aí a transmissão tivemos aí um pequeno acidente, a torre que sustenta aí os vídeos caiu, mas a palavra do irmão continua ali sendo repassada, né? Que é o importante é a palavra, né? E nós podemos captar essa mensagem objetiva, como sempre, que traz para a gente um subsídio, né? Para a nossa semana, né? Para aquilo que nós vamos fazer durante a nossa semana, aquilo que nós devemos reagir de acordo com a palavra de Deus, a sabedoria que vem de Deus, né? E uma das coisas ali que o irmão começa logo dizendo é a questão que a gratidão é a melhor coisa do mundo, né? Um espírito grato, um espírito que se submete, um espírito que reconhece, né? Esse Deus maravilhoso, mesmo no meio das lutas, das aflições, né? Das decepções da vida, manter um espírito de gratidão para com Deus por aquilo que Ele já fez, né? Aquela obra mais importante. Então, achei isso muito importante aí para a gente guardar aí para a nossa vida, a gente colocar em prática, né? Falou também do cuidado, né, de Deus para conosco, né? Que não se resume somente Jesus nos salvou e pronto, acabou, agora se vira, né, irmão? Falou assim. E na verdade não é bem assim, né? Na verdade Jesus ele continua cuidando de nós, a pessoa do Senhor Jesus aí, através do Espírito Santo, cuidando das nossas necessidades, e que é a necessidade da gente se submeter a Ele para isso, né? Então muitas vezes, o irmão até colocou muito bem aí, que a causa do nosso sofrimento é muitas vezes causada por nós mesmos, né? Decisões, atitudes, né? Coisas que nós fazemos e que vão trazer ali algum prejuízo, né? Vão causar algum dano. E quando a pessoa consegue entender isso e busca a transformação através do Senhor Jesus, ela vai superar, ela vai vencer essa etapa da vida, né? Então, essa é a causa do sofrimento, e a gente refletir sobre isso, né? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por essa situação? Será que eu não estou querendo passar à frente de Deus? Será que eu não estou querendo ir por um caminho que Deus não quer que eu vá? Então a pessoa começar a fazer umas reflexões aí sobre isso, né? Depois falou também sobre o sustento, né, de Deus hoje na pessoa do Senhor Jesus. Está falando naquela época Jesus não estava ali ainda, né, de uma forma manifesta como ele se manifestou através da cruz, mas ele já estava ali no planejamento de Deus, havia já o plano de Deus para que ele viesse assumir todas as coisas. Então, a pessoa de Deus hoje se reflete para nós no Senhor Jesus. É impossível chegar a Deus sem o Senhor Jesus, que também é Deus, né? Ele é Deus. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e um único Deus, e que hoje se revela para a igreja, se revela para o mundo na pessoa do Senhor Jesus. Eu também não vou alongar, tem muita coisa que não falou, muito rico aqui, né? Mas achei muito interessante essa questão aí dessa salvação que o irmão falou, que é uma das coisas mais impossíveis da pessoa conseguir entender, né? Crer, né? Na verdade, né? E você vê aí pessoas que muitas vezes elas têm uma grande inteligência, né? São pessoas cultas, que formadas, especializadas, doutoradas, pós-doutoradas e tal, mas que elas têm uma grande dificuldade para entender as coisas de Deus. Elas não conseguem essa aí, porque não é uma coisa que vem do natural. Por isso que é Deus, né? As pessoas não conseguem entender, é Deus. Isso aí tem o poder para transformar a pessoa e preparar ela para que ela possa receber a palavra do Senhor e ela possa ser salva. Então, é também da atitude, né? Por isso que Jesus ele fala naquela parábola do semeador da questão da terra, da boa terra, né? Da terra ruim, da terra que é cheia de pedras, né? Então, da terra que não tem condições nenhuma. Então, a terra é a própria pessoa, né? Como a pessoa vai receber a palavra de Deus. Então, pessoas que recebem qualquer coisinha e elas acreditam, né? Porque se
uma estrela vier para cá e outra vai para lá, é porque você vai casar, mas se a estrela não for para o lado de lá, então você vai ficar solteirão, né? Então a pessoa acredita nessas coisas, né? Elas vão, mas se você falar, ó, Jesus, ele morreu na cruz pelos seus pecados e ele quer te salvar, ele fez isso para te salvar. Pessoal, isso é um absurdo, isso é mentira, isso é uma coisa atrasada, né? A pessoa ela tem uma dificuldade tremenda, né? E ela consegue cair em engano, as pessoas até arrancam, né? Dinheiro, né? Arrancam o dinheiro das pessoas com essas coisas aí, e porque realmente as coisas de Deus só podem ser compreendidas espiritualmente. Uma outra coisa muito importante aqui que o irmão Luiz trouxe para a gente da palavra de Deus, lá nos versículos 13 e 14, a reconstrução dos muros, né? Mas aí ele fez a analogia dessa reconstrução dos muros com a obra de reconstrução que Deus ele faz nas nossas vidas. E isso é muito importante aí, a gente entender essa reconstrução que o próprio Deus está fazendo na vida de cada um que se submete a Ele, né? Que é importante isso, se submeter para que Ele possa fazer essa obra de reconstrução, né? E no finalzinho, né? Quando já está chegando lá no final, fala que Deus ele quer tocar no nosso coração, quer tocar no coração, né? Dos filhos de Jacó e também hoje da igreja em si. Se o coração da pessoa estiver preparado, a palavra diz: eis que estou à porta e bato, se ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei contigo, e você irá cear comigo. Então, Jesus ele está sempre batendo na porta dos corações e sempre buscando ali entrar naquele coração. Mas Jesus ele é educado e ele a palavra de Deus, né, o mundo espiritual, ele é legalista, né, extremamente legalista, ou seja, Jesus jamais vai invadir o coração de ninguém. Jesus jamais vai forçar ninguém a crer nele. Jesus jamais vai forçar a pessoa a obedecer a ele. Ele vai dar todas as condições para que as pessoas possam tomar suas decisões. Ele vai dar todas as condições para que as pessoas possam obedecer e seguir a ele. Mas isso jamais será forçado. Portanto, essa é uma decisão que cabe a você. Você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, você que ouviu essa palavra maravilhosa aqui hoje, esse salmo que o irmão Luiz trouxe para nós, Salmo 147 aí, e se sentiu tocado por essa palavra. Então, essa decisão agora é sua. Você tem todos os elementos aí necessários. Você tem o Espírito Santo falando com você. Tome a sua decisão e pode ter certeza que você estará tomando a decisão mais importante da sua vida em nome do Senhor Jesus, e nós todos iremos ficar felizes, e mais do que nós, haverá uma festa nos céus na hora que você tomar a sua decisão. Irmão Luiz, que Deus continue aí te abençoando cada vez mais, para trazer sempre uma palavra aí de poder, né? Quando eu falo objetivo, a pessoa não entende, não. É uma palavra objetiva de poder, poder de transformar, poder que se a pessoa pegar e colocar em prática, ela vai ser bem sucedida. Isso é uma palavra objetiva, né? Ela vai ter resultados, ela dá resultados, ela faz transformações se ela é colocada em prática. Então, que Deus continue aí abençoando cada vez mais, né? Dando crescimento espiritual, abençoando a sua vida, a sua casa aí, a sua irmã, a Cristina, e todos vocês aí, em nome do Senhor Jesus, suprindo em todas as necessidades e acampando o seu poder ao redor aí da sua casa e do caminho de vocês, aonde vocês estiverem, que o Senhor esteja com vocês, protegendo e livrando de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar o nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 291. Rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo
nesta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Vamos dar continuidade, então, ao culto aqui nessa manhã. E eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 57. Salmo 57, né? Vamos aí abrir nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus. Enquanto você está aí abrindo a sua Bíblia no Salmo 57, eu vou então pedir a Deus rapidamente aqui que nos conceda sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua presença e eu quero nesse momento pedir ao Senhor que não sejam as minhas palavras, a vontade do meu coração, meu desejo, mas seja o Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração,
aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, abre, ó Pai, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui diante da palavra do Senhor e eu vou fazer uma leitura aqui desse texto. Não é um texto longo, né? É um texto até relativamente pequeno. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar nos filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos. A minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmo cairão nela. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai lira e harpa. Quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Louvado seja o nome de Senhor Jesus. Davi aqui, né? Misericórdia, né? O mundo está cheio do poder do Espírito Santo, inspirado aí. E se a gente vê no momento histórico que Davi ele entoa esse salmo ao Senhor, né? Essas palavras maravilhosas, é aquele momento em que ele está se escondendo nas cavernas ali, e Saul está lá com aquele exército poderoso, pronto para destruir ele e aqueles que estavam junto com ele, que eram minoria, né? Diante do exército, né? Imagine, é como se chegasse aqui, né? O exército inteiro aí dos Estados Unidos e cercasse aí, né, o Brasil. E aí quais são as condições, né? Aqueles porta-aviões, aqueles aviões, aquelas tropas com equipamentos de última geração, né? Humanamente seria difícil, né? As coisas seriam complicadas para nós, muito complicadas, né? Imagina então se fosse um país aí menos desguarnecido, né? Um país menos preparado ainda. E essa era a situação. Davi era pior, porque ele sequer era uma nação, era um grupamento de homens que estavam apoiando ele. E ele se via naquela situação. Quantas pessoas naquela situação do rei Davi, né? Naquele momento ainda não estava coroado, mas já estava ungido o rei de Israel. Quantas pessoas naquela situação iriam voltar atrás na sua fé? Quantas pessoas naquela situação iriam desistir de continuar firmes na direção do Senhor? Diante da tribulação, dos problemas, das situações, das ingratidões, das injustiças, quantos não se afastam de Deus? E nós vamos ver nessa passagem todos os procedimentos de Davi, como Davi ele lidou com aquela situação e como também nós podemos lidar com estas situações adversas que muitas vezes se apresentam em nossas vidas. Então o salmista ele começa dizendo:
tem misericórdia de mim, ó Deus, né? E ele repete, tem misericórdia de mim, ele reforça, ele precisa da misericórdia. O que é misericórdia, irmãos? É o favor imerecido que Deus faz por nós, é o favor imerecido que Deus faz por cada um de nós, porque a minha alma confia em Ti, né? Então tem misericórdia de nós, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Quer dizer, ele busca proteção, né? Ele pede a Deus a misericórdia, ele fala dessa confiança que ele tinha em Deus, que era capaz de fazer com que ele não se rendesse diante daquele ataque iminente de Saul, que poderia destruir a sua vida e destruir a vida de todos os seus, mas que ele confiava, assim como os pintinhos ali ficam protegidos debaixo da asa da galinha, assim também ele confiava plenamente que estaria protegido debaixo das asas de Deus. Você tem essa confiança aí na situação que você está vivendo, a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu relacionamento, de que você está aí debaixo das asas de Deus, que Deus está te protegendo nessa situação? Você crê nisso, você confia nisso? Porque Davi, ele confiou, o abrigo dele estava na proteção de Deus, não nas armas que ele tinha, nos homens que ele tinha, que eram infinitamente menores do que o poderoso exército do rei Saul. E ele diz no versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então ele tinha confiança, primeiro, que Deus era o Altíssimo, não havia nenhum outro Deus, e que ele sempre atendia às suas orações, que ele sempre estava atento às suas orações. Você crê nisso? Quer dizer que você não vai passar por aflição, você não vai passar por dúvidas, por angústias, por tristezas, às vezes até por um determinado estresse, e até em uns casos mais extremos você possa até ficar deprimido ou deprimida. Não quer dizer que isso não vai acontecer, porque nós temos a nossa humanidade, e a nossa humanidade, ela é muito frágil mesmo, irmãos. Pode acontecer, mas se nós permanecermos buscando em Deus, nós temos aí uma saída. É isso que ele está mostrando, que há uma saída, e a saída dele não foi gritar, eu estou perdido, eu estou acabado, Saul vai me matar, Saul vai matar os meus companheiros, Saul vai matar as mulheres e as crianças que estão conosco, acabou para nós. Não, a saída dele foi clamar a Deus, suplicar a Deus, que voltasse para Deus. E talvez ele esteja dando uma saída para você nesse dia, você que está ouvindo essa pregação, talvez ele esteja agora te dando uma saída para essa situação, né? Uma forma de você realmente buscar uma saída que vai lhe trazer realmente sucesso nisso aí. Ele continua no versículo 3, ele enviará desde os céus e me salvará do desprezo daquele que procurava devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então, primeira coisa, né? Que ele diz que desde os céus é ele que vai enviar aquilo que é necessário para livrar ele do desprezo. Ele estava sendo desprezado, menosprezado por aqueles que queriam destruí-lo, destruir aqueles que estavam com ele. Então ele sabia disso, e ele falava que Deus iria salvá-lo dessa situação, né? E ele ia enviar a misericórdia. Então eu sempre gosto de frisar, por mais que as pessoas querem meritocracia em relacionamento com Deus, não existe meritocracia em relacionamento com Deus, ou seja, não existem méritos, não existem coisas que nós possamos fazer para que Deus ele venha nos enviar uma resposta. Então ele fala bem claro, a palavra misericórdia significa um favor imerecido, ou seja,
fazer alguma coisa por alguém, algum benefício por alguém, ajudar alguém, mesmo que aquela pessoa não mereça, que ela não tenha feito nada para que possa receber aquela retribuição e ela possa receber a sua ajuda. Então era esse o posicionamento de Davi, era isso que ele estava colocando ali. E no 6 ele reconhece, né? Armar uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida, cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio delas, né? Então, além dele falar dessa misericórdia, do desprezo, né? Que a alma dele estava entre os leões, que estava ali os homens abraçados, né? Para devorar ele, que as flechas ali do Saul, que as lanças do Saul estavam todas preparadas para destruir, e a língua afiada com as ameaças. Imagina aquele momento, né? O rei e os seus oficiais estavam ali gritando ameaças contra ele, aqueles que estavam com ele. Ele vai fazer o quê? Exaltar a Deus. Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Imaginem, né? Quantas pessoas nessa hora iam, né, começar a dizer: ah, Deus, o Senhor não quer mais saber de mim, ah, Deus, eu vou sair dessa igreja, ah, Deus, a partir de agora eu vou fazer outra coisa da minha vida, não acredito mais em nada, né? Morreu, acabou e tal. Quantas pessoas não iriam desistir da sua fé, ou até trocariam a sua fé por alguma coisa que não salvaria elas de forma alguma? Quantas pessoas iriam desistir? Você pensa em desistir? Olha o que o Davi fez, né? Nessa situação, muito pior que a situação que muitas pessoas estão enfrentando por aí. Era o rei, era o exército do rei, era todo o poder do Estado sendo usado para acabar com Davi e aqueles que estavam com ele. E ele permanecia ali exaltando a Deus. Ele reconhecia, né, aquele poder que estava cercando ele. Ele não estava cego para a realidade que estava ao seu redor. Tem gente que fica cega, né? Ah, não está acontecendo nada, está tudo bem, e acaba, né, tendo um problema por aí, tendo um revés, tendo um prejuízo, porque ela ignora. Nós não podemos ignorar a ameaça, nós não podemos ignorar o problema, nós temos que ser sábios, tomar atitudes sábias, né? Fazer a nossa parte. Tem muita gente que fala: não, deixa na mão de Deus, né? E eu não vou fazer nada, vou cruzar meus braços, né? Vou sentar naquela cadeirinha, vou fazer a minha prova e vou passar. Vai passar, né? Da porta ali para fora, com um resultado provavelmente negativo, porque você não fez a sua parte. Então é necessário que façamos a nossa parte, é necessário que a gente entenda isso, e veja a realidade e veja a situação. Davi fez isso. Davi não foi lá e deitou no chão todo mundo com a cabeça no chão e falou: ó, tá aí, pode cortar a cabeça, se vocês acham que vão conseguir, né? Deus vai aguentar. Não, ele estava ali protegido, os homens dele estavam protegidos, eles estavam tomando as atitudes corretas, mas sabendo da iminência do perigo que estava ocorrendo, ele estava clamando a Deus, ele estava buscando o socorro de Deus. Então, sabendo da iminência do perigo, da situação que você está correndo, da situação de um prejuízo que você possa ter, da situação de um relacionamento que está ali indo pelo ralo, né? Está se acabando, das situações que você está vendo que estão fugindo ao seu controle e que precisam ser restauradas. Não ignore, né? Continue tomando atitudes sábias, continue tomando atitudes corretas, mas estabeleça a sua confiança em Deus, firme a sua confiança em Deus, busque a sabedoria de Deus para tomar as atitudes e as decisões sábias e corretas. Tá? Então, isso foi a questão de Davi. Então, ele reconhecia, como eu falei aqui no 6, que estavam armando ali uma rede aos seus passos, quer dizer, armadilhas, né? E que a alma dele ficava abatida. Cavaram uma cova diante de mim, porém eles mesmos caíram no meio dela. Então, olha só, ele reconhecia que tinha uma armadilha. Então, muitas vezes, Deus até mostra, tem uma armadilha. E muitas vezes aquela armadilha, assim, humanamente falando,
é algo que a gente não consegue entender como que nós vamos vencer aquilo ali, como que nós vamos superar aquela situação, sabe? Você já se ficou numa situação dessa, que você olhou assim e falou, puxa vida, como é que eu vou sair dessa situação? Eu não vejo recursos, né, intelectuais, recursos físicos ou recursos financeiros, ou qualquer outro tipo de recurso aqui dessa terra que eu possa usar para sair desta situação, né? É a situação que o Davi estava ali se encontrando, né? Estava falando. Mas olha a declaração, né? Ele fala, cavar uma cova diante de mim, né? Para enterrar, cavar, né? De vez para a vida dele, porém, eles mesmos cairão no meio dela. Aí vem a fé, né? Aí vem a pessoa tirar os olhos daquilo que está vendo fisicamente, tirar os olhos da questão das leis naturais e olhar pelos olhos espirituais e enxergar pelos olhos espirituais. Lembra que ele falou, eu sei que o Senhor sempre me atende, eu sei que o Senhor sempre me responde. Então Davi, ele tinha a percepção que ele sofria uma perseguição completamente injusta, desmedida, né? Quem quiser assistir, né? Passou até por esses dias aí, né? A história ali, tá cheio de enfeite na história, tá, gente? A gente tem que ler a Bíblia, né? Mas é bom até para ilustrar, né? Do rei Davi, do Saul, você vê ali a história direitinho, você vai ter uma ilustração, tá? Mas vale o que está escrito, tá bom? Vale o que está na Bíblia, tá? Porque o pessoal enfeita um pouquinho, né? Versículo 7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores. Mais uma vez o coração se voltando para adorar, para louvar a Deus, né? Naquela situação. Desperta, glória minha, despertai. Quem é a glória dele? Deus, né? É claro. Saltere a harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Quer dizer, ele iria tocar lá o saltério, a harpa, ia louvar o Senhor. A gente sabe que o Davi, ele era um arpista, né? Excelente arpista, até tocava a harpa lá para espantar lá os capilotos lá do Saul, né? O Saul ficava cheio de capiloto lá, ele ia tocar ali a harpa para expulsar aqueles espíritos malignos ali. Então a gente sabe que era um dos dons que Deus usava ali. Davi, além de ser profeta, além de ser rei, né? Ele também é um excelente músico, né? Um excelente levita. No versículo 9, louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, eu te cantarei entre as nações. Então, mesmo durante a luta, a prova, não deixe de exaltar a Deus diante das pessoas, diante da terra, né? Tem gente que baixa a cabeça que nem os avestruz, né? Chega que nem um avestruz, enfia ali a cabeça na terra, porque está passando por uma prova, e porque muitas vezes, talvez você tenha ouvido, né? Você, meu irmão, minha irmã, você amigo, amiga que está aí assistindo esse culto, está participando deste culto conosco, talvez você já tenha ouvido alguém falar com você assim, você não é servo de Deus? Você não é serva de Deus? Como você está passando por essa situação? Como que seu filho está assim, a sua filha está assim? Como que o seu trabalho está assim? Como sua vida sentimental está assim? Como é que a sua saúde está assim? Né? E muitas pessoas aí acabam até deixando de exaltar a Deus, deixando de louvar a Deus, ficam até envergonhadas de exaltar a Deus. Não. É nesse momento que você é mais fiel ainda. Lembra daqueles 3 jovens, eu sempre gosto de lembrar da história deles, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram ali diante de Nabucodonosor, e tinha que tocar ali a música, e eles tinham que se curvar diante daquele Deus ali. O que eles falaram? Hein? Ó rei, nós não nos curvaremos diante dos seus deuses, porque nós só nos curvamos diante do Deus verdadeiro, do único Deus. Ainda que o Senhor nos lance na fornalha e nós venhamos virar churrasquinhos,
nós não faremos isso. Se, olha só, irmãos, eles não falaram que Deus ia livrar. É importante a gente entender a palavra, né? Eles falaram, se o Deus que nós servimos quiser nos livrar, que Ele nos livre. Mas se Ele não nos livrar, ainda assim nós não te serviremos. Eles estavam com olhos em coisas mais altas e em coisas mais elevadas, né? Então, importante isso aí, né? Entender que eles estavam ali preocupados com a salvação deles e não preocupados com o que ia acontecer com eles aqui nessa terra. Importantíssimo a gente ter essa visão de céu, né? Continuar louvando, adorando a Deus, independente das circunstâncias. Tem gente que até canta, né? Te louvarei, independente das circunstâncias, né? Te adorarei, mas quando vem a prova, quando vem a luta, ela sai correndo e deixa tudo de lado, né? Então é importante aí louvar a Deus, independente de qualquer circunstância. Ele continua, né? Ser exaltado, ó Deus, sobre os céus e seja a tua glória sobre toda a terra. Ele finaliza agora aí essa excelente oração, salmo, né? Louvor a Deus, mostrando que Deus deve ser exaltado, engrandecido sempre sobre toda a terra. Que Deus ele possa estar tocando no seu coração nesse momento, você que está aí ouvindo essa palavra, participando dessa palavra, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu não sei qual é a luta, problema, dificuldade que você está enfrentando, mas tenha certeza que a misericórdia de Deus ela é muito grande para com todos aqueles que nele creem, que crê no Senhor Jesus e que o buscam, porque ela hoje se revela para nós através do Senhor Jesus. Então busca o Senhor Jesus, confia no Senhor Jesus, entrega a Ele a sua vida e Ele tudo fará. Deixa na mão do Senhor Jesus. Aquilo que você não consegue resolver, que está fora do seu alcance, tome as providências sábias, seja prudente, faça a sua parte, mas aquilo que não dá mais para você, que foge à sua alçada, que inclusive foge das leis naturais, entregue para Deus e veja o que Deus fará na sua vida. Então essa é a mensagem que eu quero hoje compartilhar com a igreja aí, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor tenha falado ao seu coração. Agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Luiz, para que ele faça aí os comentários que o Espírito Santo estiver colocando aí no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Hoje o senhor pegou um salmo, como eu escolho bem, mas hoje é abordada uma situação que é muito importante e que é evitada. Eu quero dizer o seguinte, vamos primeiro tentar contextualizar. Davi, ele foi ungido por Deus como o futuro rei de Israel. Portanto, Saul já era rei. Davi teve convívio com Saul, foi fiel a Saul. Davi, como o senhor falou, ele tocava a harpa para expelir os demônios de Saul. Por quê? Porque Saul tinha inveja de Davi, porque sabia que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, e ele, Saul, não tinha, e poderia ter, se o quisesse, se submetesse, não é verdade? Então vamos contextualizar essa situação. E os povos vizinhos a Israel, as nações vizinhas, quando souberam, porque o que acontecia? Qual foi a prática de Davi ainda quando não tinha fugido de Saul?
Se Saul matava 10, Davi matava 100. E a inveja e o ciúme veio porque Davi, que era, quando voltava da guerra, Saul matou 10, Davi matou 100. E aí, fazer o quê? E também, por outro lado, Saul não queria que o seu reinado não fosse para Davi em vez de ir para os filhos dele. Mas, passada essa contextualização, vamos enxergar Davi. Davi, por causa disso, teve que fugir para não morrer. Então, Davi era perseguido pelo próprio rei do seu povo, era perseguido pelos reis em volta, não podia passar 2 noites no mesmo lugar. Davi tinha uma vida dificílima nessa parte. E aí que vem, e que nós precisamos aceitar. Olha só, se Deus tocou os nossos corações, que aprove a Deus nos chamar para o seu reino, nós podemos passar a dificuldade que for, mas Deus não vai nos desamparar. Nós podemos passar por humilhação. Eu não estou me referindo aqui às dificuldades que nós impomos, que nós, pelos nossos próprios erros, vivemos. Eu estou impondo aqui porque o mundo odeia os cristãos. Então nós vamos ser perseguidos, sim. Vão zombar de nós, vão criar dificuldade. E esse cara é cristão, vai ser, isso é a realidade. Mas nós temos a Deus. Então, isso que nós precisamos entender. Vamos entender, contextualizar lá, analisar historicamente e passar para hoje em dia. Então, eu coloquei assim: Deus ungiu Davi como rei, ele iria livrá-lo daquela perseguição. Como livrou? A mesma coisa conosco. Se porventura estamos sendo angustiados pela nossa fé, Deus há de nos livrar. Se tivermos, qual é a realidade? Não vamos arrozear, botar de rosinha, nuvens azul e branquinha, céu azul. Não. Existem missionários que morrem pregando o Evangelho em países estrangeiros, mas foram porque Deus os colocou no coração deles. E se eles morreram, e morreram até debaixo de tortura, Deus estava com aqueles homens e está com aqueles homens. A perseguição que esses homens passam, que nós passamos no dia a dia, é fichinha. Precisamos ter certeza disso. E Davi ali mostra uma maturidade muito grande, como o Senhor falou logo aqui, deixa eu botar o óculos aqui, o Senhor falou assim, no versículo 2, clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Aí vem, nós oramos como devemos orar. Nós vivemos realmente sempre clamando a Deus, orando, fazendo pequenas súplicas dentro do ônibus, dentro do metrô ou no meio do nosso trabalho. Qual era a única coisa que Davi podia fazer? Porque o socorro dele, só o sobrenatural de Deus para livrá-lo. Nas nossas vidas existem situações que só o sobrenatural de Deus. Então, o que ele fazia? Ele clamava porque tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas, aí é que vem ele pedia, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. E ele dizia, minha alma está abatida. Amado, vede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram portas de mim.
Estamos com problema no áudio do irmão Luiz. Voltou, pastor? Voltou. Bom, pastor, então vamos lá. O que aconteceu? Davi não transformou pedra em pão. Davi teve a oportunidade de matar a Saul, mas não o fez. Não, se Deus colocou ele, eu não vou matar, não. Ele entendeu a soberania de Deus. E o mais importante, e o mais difícil que o ser humano, que nós temos que aprender a fazer, independente do que nós estejamos passando, nós temos que glorificar a Deus. Isso é muito difícil. Precisamos, porque Davi falou, a minha alma está abatida. Você de alma abatida é dificílimo. É dificílimo. Mas ele falou logo depois, ele fala, firme está o meu coração. Você diz, tudo bem, eu estou sofrendo, eu estou passando por perseguição, ou estou passando por uma provação, mas firme está o meu coração. E isso vai passar. Porque se Deus me chamou, Ele vai me livrar. Ele vai me enviar misericórdia, porque Ele é fiel à palavra dele. Com essa de consciência, com a consciência desses fatos, nós precisamos louvar a Deus. Não é fácil. A salvação se alcança através de muita luta. Nós vamos sofrer ataques, o diabo vai fazer tudo para nos desmotivar, vai fazer tudo para nós blasfemarmos a Deus. O que acontece? Eu vi até uma vez uma pessoa chegar e falar assim, não, eu estava sofrendo muito, eu fui lá numa tal religião, melhorou, eu vou ficar aqui. Eu falei, melhorou mesmo, sabe por quê? Porque o diabo te enganou. O diabo tirou um pouco aquela opressão que você tinha para você achar que onde você estava era o lugar certo. Porque são pessoas que não têm ainda um verdadeiro discernimento. O que é discernimento? É o verdadeiro entendimento da palavra. Então, pastor, o senhor tocou num assunto muito delicado e nós temos que aprender a louvar a Deus em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento. E por que nós fazemos isso? Pela fé, porque conhecemos um Deus e muito mais que um sofrimento temporário que nós estamos passando. E nós temos a eternidade. A pessoa, e isso é muito difícil de falar, tem horas que me preocupa a isso. Eu digo, Senhor, me capacita, em meio às minhas dificuldades, eu poder continuar te louvando. Nós temos que pedir isso a Deus. Nos livra-nos do mal, como está no Pai Nosso. E como está no Pai Nosso, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Mas não é só o pão, comida que nós comemos, mas sim é a graça que o Senhor falou, da misericórdia, para que a gente possa resistir ao dia mau. E de posse disso, realmente louvar a Deus, tendo consciência de todas essas coisas. Nós não estamos de férias nessa terra. Não é só vitória, como dizem por aí. É muito mais do que isso. Não é enriquecer, não é comprar o carro, não é ficar bonito, não é casar, não é nada disso. É conseguir dar a sua mão direita para Jesus, para você alcançar a sua salvação. Lógico, evidentemente, que Deus vai trazer momentos de alívio, de alegria, de contentamento. Aí a gente louva mais ainda, mas não podemos louvar. É parar de louvar em meio à tempestade. Pastor, eu gostaria só de contar uma rápida história, eu não sei, eu seria muito rápido. É o seguinte, eu ouvi uma história que uma igreja foi visitar outra igreja numa outra cidade, era na mesma congregação, e na volta, eles foram de ônibus, na volta houve um acidente, e muitos irmãos, o acidente foi gravíssimo, muita gente morreu, e muitos irmãos, quando chegou a ajuda, antes das ambulâncias, eles puseram as pessoas deitadas aqui, e muitas com hemorragia interna devido à gravidade dos ferimentos.
E as pessoas começaram a louvar hinos. E os socorristas diziam, não cantem. Parem de louvar a Deus, porque vocês vão morrer, que vai acelerar o coração e a sua hemorragia vai continuar e você vai morrer por hemorragia. Todos morreram, mas nenhum deixou de louvar a Deus. Isso é o verdadeiro extremo. Mas eu não quero deixar uma coisa ruim. Temos um Deus que nos abençoa. Estamos ainda num país que nos permite louvar ao nosso Deus e vamos continuar louvando e pedindo para Ele manter o nosso país. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida, a sua família, ao seu ministério. Deus abençoe especificamente a sua dispensa e a todos os bens que aprove a Ele que o Senhor cuidar. E os seus animais também. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão, aí, as palavras. Glória a esse Deus maravilhoso aí que está trazendo para a gente mensagens de edificação, né? De crescimento, fortalecimento espiritual. Em toda situação, vamos manter uma postura de adoração e de louvor a Deus, né? Sei que às vezes é difícil, né? Mas é imprescindível que a gente mantenha a fé nesse Deus maravilhoso e de uma forma ou de outra Ele sempre vai nos trazer aquela que é a melhor resposta. Pode ser não aquilo que nós queremos, né? Mas com certeza o melhor para as nossas vidas. Eu vou passar mais uma vez a palavra para o nosso irmão Luiz, mas antes eu quero conversar com você que está aí ouvindo a palavra de Deus, você que vai ouvir aí depois também, através dos vídeos, das gravações. Esse momento é o momento que nós abrimos o nosso coração para com Deus, tá? A gente fala que abrir o coração para o outro aí, tenha cuidado, né? Abrir o coração para com Deus. Abrir o coração e falar com Ele, colocar diante dele a sua vida, colocar diante dele a sua necessidade, aquilo que você está passando, aquilo que está te fazendo sofrer, a sua luta. Fala com Deus, não fica calado, calada, não. Abre seu coração que Deus está pronto para te ouvir aí, tá? Ele sabe da sua situação. Quero apenas dizer também que muitas dessas situações, elas, né, se não todas, né, para mim todas elas passam por uma questão espiritual, né, que precisa também ser cuidada e que precisa ser tratada. Então não deixe de tratar isso com Deus também, tá? Uma das coisas que Deus muito gosta no homem, que faz com que mova o coração de Deus para conosco, é quando nós reconhecemos os nossos erros, é quando nós reconhecemos as nossas falhas, é quando a gente faz aquela oração do publicano, né? Tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, e não aquela do fariseu. Eu não sou como esse publicano, eu dou esmolas, eu jejuo. Isso para Deus não vale nada. Por mais que a gente faça, a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação, né? Então, se humilhe na presença do Senhor e Ele te exaltará. Abra o seu coração e mostra para Deus quem você realmente é e que você quer que mude. Aquilo que você quer que mude. Senhor, eu sei que isso precisa mudar. Eu sei que isso precisa ser transformado. Talvez você esteja falando assim, mas eu já estou há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos dentro da igreja. Eu não preciso mudar nada. Você sabe muito bem que isso não é verdade, né? Você sabe que todos nós estamos num processo contínuo de santificação e de mudança. Todos nós precisamos mudar. E nós só conseguimos mudar se nós nos submetermos a Deus, ao poder de Deus, à palavra de Deus. Então aproveita agora, irmão Luiz, ele vai orar, ele vai fazer uma intercessão naquilo que Deus está dirigindo a ele, e você também aproveita essa oportunidade para fazer a sua oração pessoal, para colocar diante de Deus aquilo que você quer que Deus transforme na sua vida, aquilo que precisa ser transformado. Mas lembre-se de dar ênfase no espiritual, naquilo que realmente vai transformar você num cristão melhor, numa cristã melhor, num servo, num filho de Deus. Aquilo que você vê que está em você, que ainda não são características
de uma pessoa que realmente serve a Deus. Essa é a oportunidade. Tá? Claro, coloque também, sempre o irmão Luiz até deve comentar aí, também sempre fala, coloca as suas necessidades financeiras, as suas necessidades sentimentais, as suas necessidades de saúde, coloca tudo, mas não deixe de colocar o espiritual, porque é daí que vai partir a saída, é daí que vai partir a mudança. Irmão Luiz, toca a palavra, que Deus abençoe aí, está com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. O senhor praticamente já falou tudo. Eu só vou acrescentar, vamos imaginar, de forma lúdica, nós estamos aos pés de Jesus, né? Cada um imagina um lugar bonito. Cada um na sua cabeça aí um lugar bonito, pode ser uma praia, pode ser um campo gramado, um dia de sol, pode ser o que quiser. Então vamos imaginar que estamos diante de Cristo, porque estamos mesmo. A gente só não vê com esses olhos da carne, mas com os olhos espirituais nós estamos diante de Jesus. Nós estamos conversando com Ele. E Ele está intercedendo diante do nosso Pai. Nós somos filhos. Ele nos conhece, Ele nos ama, Ele quer ouvir de nós. Você que é pai, você que é mãe, você gosta de conversar com o seu filho, você sabe o que ele precisa, mas Ele quer ouvir para Ele poder te falar, olha, eu vou te dar isso, mas você está tendo essa necessidade, não é uma real necessidade. Deus tem um relacionamento individual com cada um de nós. Como falou o pastor Aguilar, eu não vou me alongar mais. Então, meu irmão, eu não sei o que você tem, qual é a sua necessidade, eu não sei. Mas inicie a sua oração reconhecendo, como bem disse o pastor Aguilar, inicie a sua oração reconhecendo que você é um pecador e que muito do que você está sofrendo é o salário do pecado. E que muitos das suas orações não estarem sendo respondidas é por causa do seu pecado, é por causa da sua inveja desmentida, uma coisa exagerada, tal qualmente o rei Saul. Tem muitos motivos. Então, vamos com o mais bonito que o pastor Aguilar disse agora aí no final, que sutil assim, vamos nos humilhar na presença de Deus, que Ele vai nos exaltar. Ele vai nos levantar. O exaltar aí não dizer, olha como você é bom, como você é maravilhoso. Não, o exaltar é Ele vai nos levantar, Ele vai nos reanimar. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, perdoe todos os nossos pecados de todas as modalidades possíveis, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas omissões, tudo. Senhor, em nome de Jesus, estamos aqui diante de Ti, para igualzinho como fez o rei Davi nesse Salmo 57, nós estamos aqui clamando a Ti, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor nos conceda que sejam atendidas todas as nossas necessidades. Pode ser uma necessidade de emprego, uma crise em família, um filho nas drogas, um marido no alcoolismo. Não sabemos o que é, mas Tu sabes de cada um que está aqui contigo. Então, em nome de Jesus, nós colocamos todas as nossas necessidades diante de Ti, e com certeza não são poucas, e Te pedimos, Senhor, seja o Senhor, uma a uma, a ir nos respondendo, a nos fazer crescer espiritualmente, a nos dar direção, para que, segundo a Tua orientação, nós irmos enfrentando essas dificuldades com o discernimento necessário para que todas as nossas orações elas sejam respondidas. Muitas vezes temos que também fazer a nossa parte, porque na maioria das vezes é assim. Então nós te pedimos, traga discernimento, traga entendimento, nos encaminhe, nos conduza nessas soluções. Se eu for um desemprego, uma prova,
que a pessoa estude, mas ao mesmo tempo que ela estude, que ela peça para Deus ajudar, que ela peça para Deus mostrar o que é mais necessário. Mas tudo isso é importante. Se você quer crescer no seu trabalho, em nome de Jesus, a pessoa que quer crescer, que ela mude o seu comportamento, que ela busque se qualificar mais. Tem internet hoje em dia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa-nos todos. Somos fracos, somos miseráveis. Eu sei que o Senhor nos enxerga como realmente nós somos. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor cuida de nós, mesmo assim, como está aqui, como falou o pastor Aguilar hoje no Salmo, o Senhor envia a tua misericórdia, a tua graça, por causa da sua fidelidade. Então te agradecemos. Eu quero lhe pedir que o Senhor abençoe a todos os homens de Deus, a todas as igrejas, cujo Jesus Cristo é o caminho. Senhor, em nome de Jesus, abençoe esses pastores, esses homens sérios, que realmente são fiéis a Ti, que estão realmente preocupados em Te servir. Senhor, abençoa essas pessoas que vão aos presídios, essas pessoas que vão levar o Teu Evangelho nos hospitais, esses missionários que vão no país, correndo risco de perder a própria vida, mas em prol de entregar e levar o Evangelho de Jesus Cristo, levar a vida eterna. Senhor, em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, a nós e as nossas famílias, que o Senhor nos torne sábios, sedentos de cada vez mais o entendimento da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe o Brasil, que o Senhor livre o Brasil de todo mal, que o Senhor abençoe os nossos dirigentes, toca no coração deles para que eles saibam que tem um povo que necessita, que está faminto fisicamente a terra e que ama esse país. Senhor, não permita que planos malignos venham a destruir o Brasil, que planos malignos venham a tirar a nossa soberania, nem que nós percamos a nossa soberania territorial. Livra o Brasil da miséria, da fome, da insegurança política, livra o Brasil de toda maldade, não permita que nós percamos o nosso direito à liberdade de expressão e a nossa liberdade de culto. Livra o Brasil do caos econômico, livra o Brasil do caos político. Ao invés disso, Senhor, nós clamamos, abençoa os nossos campos para que possa produzir cada vez mais. Abençoa a nossa indústria para que possa florescer novamente e se modernizar. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o comércio. Abençoa a prestação de serviço. Que todos os trabalhadores possam levar para a sua casa o pão que é granjeado, segundo o suor do seu rosto, pelo seu trabalho. Senhor, em nome de Jesus, cuida de nós todos, cuida da nossa igreja. Abençoa também, meu Deus, a nossa igreja, a igreja a qual eu pertenço. Abençoa o Ministério Aliança com Deus, pastor Aguilar. Abençoa-nos a nós e as nossas famílias. Nos conceda uma semana que possamos realmente ficar ligados a Ti. Que possamos, meu Deus, trabalhar dignamente, fazer jus ao nosso trabalho e até mesmo a promoção. Mas que possamos realmente sempre estar meditando na Tua palavra, até em meio às aflições, ainda assim louvar o Teu nome, sabendo que Tu és Deus sobrenatural, Tu és Deus invisível, Tu és Deus que nos ama, nos guarda e nos separa do mal, em que pese todas as dificuldades. E que muitas pessoas, e que todos à nossa volta, possam reconhecer Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, né? Estamos aí mais uma vez encerrando o culto, né? Que nós ministramos a esse Deus maravilhoso, a gratidão, né? Ouvimos a palavra dele e vamos agradecer a Ele.
quero informar os irmãos que no dia 19 de fevereiro, né, sem ser o próximo domingo, o outro, nós teremos então a Santa Ceia do Senhor, né, do mês de fevereiro. Então, dia 19 de fevereiro, aqueles que já são batizados, já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, estão congregando em uma igreja, né, vão participar conosco do pão e do suco de uva. E você que ainda não se batizou, que ainda não está congregando na igreja, que ainda vai tomar a sua decisão, né, em nome de Senhor Jesus, participe espiritualmente, participe do culto, das orações, ouça a palavra, participe conosco também, você é nosso convidado, não deixe de vir aqui, que Deus também quer tratar com você, quer cuidar de você nesse dia, no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Divulgue aí os vídeos, né, para as pessoas poderem ouvir a palavra de Deus. É uma forma de você fazer a obra de Deus, fazer esse vídeo chegar a alguém que está precisando ouvir a palavra, alguém que está precisando conhecer o Senhor Jesus. Então divulgue os vídeos aí à vontade, tá? Para que as pessoas conheçam a esse Deus maravilhoso. Dito isso, vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Feche seus olhos, eleve o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, grato lhe somos por mais esta oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, louvando e adorando o Teu nome. Concordo com a oração que o irmão Luiz fez agora, pelo país, pelas pessoas, por todas as coisas, e com a oração que cada um dos irmãos fizeram também, aqueles que ainda virão a fazer, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Seja o Senhor, meu Deus, a levar a resposta a cada um em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ter um final de domingo muito abençoado na Tua presença, possam ter uma semana repleta de paz, que o Senhor abençoe, o Senhor fortaleça aquele que está cansado, aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, meu Deus, aquela pessoa que está sofrendo aí pressões de todos os lados, alivia para esse jugo, alivia essa carga, traz paz a esse coração, que ela possa sentir o Teu cuidado, que ela possa sentir o Teu tratar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entrego esta vida nas Tuas mãos, que todos possam ter uma semana próspera, bem-sucedida. Guarda, Pai, o caminho de cada um, não só dessa pessoa que está orando comigo agora, mas de toda a sua casa, de toda a sua família, de todos os seus. Guarda aí das estadas, as voltas, livra de todos os males, em nome do Senhor Jesus. E ao término desse culto, meu Deus, leva todos aos seus destinos em segurança, livra, Senhor, de todos os males, e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximo a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção agora do amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Desejo a você, a sua família, a todos os seus, um ótimo final de domingo, uma semana muito abençoada, e se Deus quiser, estaremos juntos de novo aqui no próximo domingo, cultuando a Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.